Oi, gente. Então vou tentar gravar aqui sem cortes, porque eu não tenho recursos para edição, né? Vou tentar demonstrar aqui rapidamente como é que funciona a retinoscopia estática. Então esse é um vídeo preparado para a disciplina de prática supervisionada em optometria A. Se vocês ouvirem algum bebê falando, é minha filha. Vocês já conhecem ela, já viram elas duas. Uma delas vai ser a nossa modelo hoje, e a outra talvez faça algum efeito sonoro. Ok? Então vamos começar. Então vai pedir sempre para o paciente sentar com as costas bem apoiadas na cadeira, né? Vai posicionar a altura da cadeira de acordo com o refrator. Tudo isso se você estiver usando o refrator. Se você estiver usando a caixa de prova, aí vai adaptar posição e postura ao uso da caixa de prova. Bom, vamos lá. Então eu vou posicionar o refrator no rosto da minha paciente. A altura já está regulada. Quase. Então, pode deixar aqui, ó. Pronto. A retinoscopia estática é uma técnica binocular. Então, há necessidade da pessoa ter visão binocular, ainda que seja só a percepção simultânea. Qualquer nível de visão binocular é o suficiente, não só o suficiente, mas é necessário, né? Pelo menos algum nível de visão binocular. Supostamente, para fazer retinoscopia, você já fez a oftalmoscopia, já verificou pelo menos algum grau de binocularidade no teu paciente. Coloca o rosto no aparelho, por favor. Eu vou movimentar a câmera aqui, depois eu vou voltar para a posição. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem tremer muito. Aqui no Grins, aqui no aparelho, no meu tem essa legenda. Vamos colocar aqui pertinho. Deixa eu vir para cá para eu ver se eu estou filmando certo. Aqui. Estão vendo que está posicionado no CL. Tá? Em alguns refratores tem uma marca em cruz. Tá? Esse CL ou essa cruz tem como propósito centralizar a pupila do paciente. Vamos ver se eu consigo. Olha para a câmera aí. Oi. Eu não sei se na filmagem está bem centradinha, mas você deve regular aquela mira, que é uma cruz. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ela deve estar alinhada com a pupila do teu paciente. Tanto a altura como quanto a medida horizontal, né? Tanto a medida vertical quanto a horizontal. A altura e o que seria equivalente à distância nasopupilar. Ok? Se não estiver regulado, deixa eu tirar o aparelho um pouquinho. Você vai regular a altura no braço ou na cadeira, se for necessário, e a distância pupilar nesse botão aqui, nesse botão giratório aqui. Ok? Então vamos lá de novo. Fica retinho, por favor. Vamos subir um pouco, que você subiu na cadeira um pouco também. Não tem problema. Pronto. Então está bem posicionado, está bem centrado. Vou colocar sem lentes no momento. Pronto. Bom, para realizar a retinoscopia estática, você vai precisar de um alvo, de algo à distância, né? A própria tabela de optotipos serve. É importante garantir que a pessoa esteja enxergando aquilo que você pede. Geralmente a linha 20-200 é a mais usada como ponto de referência na tabela de optotipo. Claro que se a pessoa for muito míope ou até muito hipermétrica, pode ser que ela tenha dificuldade mesmo para enxergar esse tamanho de letra. Então você pode adequar isso, mas sempre um tamanho grande o suficiente para que a pessoa
enxergue sem realizar a acomodação, né? Lógico que a distância também já garante que a pessoa não vai estar acomodando. Então vamos lá. Você tira o rosto, né? Deixa o rosto aí. Fica olhando lá na letra E, ok? Vou usar aqui a distância de trabalho de 66 centímetros, 66, 67, 2/3 de metro, né? Que equivale a lente de trabalho de 1,5 dioptrias. Se você trabalha a 50 centímetros, a lente de trabalho é 2 dioptrias. Sempre o inverso da dioptria, né? 1 sobre o valor dióptrico tem que ser a tua distância de trabalho em metros. Então, 1 sobre 1,5 vai dar os 66 centímetros, ou 0,66 metros. Eu já sei que meu braço tem equivalente, mais ou menos o equivalente a 66 centímetros, então eu vou usar ele como referência. Mas eu tenho também aqui essa haste, que é o suporte da tabela de perto, que ela está com a tabela de perto exatamente a 66 centímetros. Né? Então também servindo de ponto de referência. Eu vou deixar ela aqui, aliás, eu não posso deixar ela aqui porque senão a minha paciente não consegue olhar para longe. Pronto. Além da caixa de prova ou do refrator, você obviamente vai precisar do retinoscópio. Lembrando que existem 2 tipos de retinoscópio. Um deles é o de faixa, que é o mais comum, que acho que o que todo mundo conheceu aí nas aulas é o de faixa. O outro, está sem bateria. O outro é o de ponto. O de ponto é mais raro de encontrar hoje em dia, mas ele é o retinoscópio original. Né? Lembrando que o retinoscópio ele surgiu da modificação de um oftalmoscópio. Então aqui está o retinoscópio. O ideal na retinoscopia estática é manter a iluminação toda da sala, né? Não precisa nem ser muito escuro, aliás, não deve ser no escuro e nem com as luzes apagadas. Eventualmente você pode reduzir um pouco a luz se você tiver dificuldade de enxergar o brilho, mas com mais experiência você certamente consegue realizar essa técnica sem reduzir a iluminação, ok? Luva, que é essa peça, deve estar para baixo. Né? Pronto, para baixo. E aí aqui, vocês já conhecem o retinoscópio, eu tenho um botão com controle de luminosidade. Ok? Então, mais uma vez, fica olhando sempre lá para longe, lá na letra E, tá bom? É importante se certificar que o teu paciente está a todo momento olhando lá. Né? No início, quando a gente está adquirindo experiência, às vezes a pessoa olha para a luz do aparelho ou se distrai com qualquer outra coisa e a gente não percebe. Isso pode te confundir na hora de reconhecer as sombras da retinoscopia, por quê? Porque quando a pessoa olha para perto, o padrão de sombras se altera completamente, né? O poder dióptrico do olho do teu paciente vai se modificar e, obviamente, o resultado vai ser outro. Então, se você tem um paciente em que as sombras estão oscilando com muita frequência, pode ser sim um problema acomodativo, mas primeiro se certifique de que ele está olhando para o alvo à distância. Ok? Então, por padrão, os 2 olhos abertos, por padrão a gente começa pelo olho direito. Né? Então você vai fazer coincidir o teu eixo visual do olho direito com o eixo visual do olho direito do teu paciente, tanto na horizontal quanto na altura, na vertical. Ok? Então eu vou estender meu braço aqui para garantir a distância, como eu tinha dito para vocês, e eu já uso para movimentar a catraca das lentes. Ok? Então vou colocar a lente de trabalho. Na maioria dos refratores modernos, essa lente é de 1,5 e ela está identificada aqui no botão com as 2 letras RL. Ok? Embaçou um pouco, né? É bom sempre avisar o paciente de que essa lente não é para corrigir a visão dele, porque ele pode ficar confuso, né? Ao invés de melhorar, eventualmente essa lente pode piorar a visão do teu paciente. Então, sempre explique que essa é uma lente para você. Eu gosto de falar, essa é uma lente para mim, não para você,
por hora você vai talvez enxergar um pouco embaçado. Claro que se o cara for hipermétropo, se o cidadão for hipermétropo, pode ser que ele até enxergue melhor. Mas ainda assim ele tem que ter ciência de que essa ainda não é a correção dele. Então vamos lá. Distância. O meu eixo visual coincidindo com o eixo visual da paciente. E aí eu vou observar o padrão da sombra retinoscópica. E eu vou varrer esse movimento suave que eu estou fazendo com o retinoscópio, a gente chama de varredura. Eu vou varrer em diversas posições aqui para verificar a potência ou possível erro refrativo do paciente. À medida em que eu enxergar movimentos contra, eu vou reduzir, vou deixar mais negativa a lente de correção aqui do refrator. Ok. Então a pessoa está bem míope, hein? Então. Ok. Sempre busque primeiro a sombra mais positiva. Tá? Porque aí no eixo perpendicular, no eixo 90 graus a mais ou a menos que o primeiro, você vai ter a potência cilíndrica. Se por acaso na primeira varredura você encontrar a potência mais negativa, não tem problema. Memorize isso, porque vai te ajudar depois a encontrar o cilíndrico também. Então, depois de encontrar a primeira potência, você vai girar a luva. Deixa eu mostrar mais. Ao girar a luva, nesse sentido, você vai estar modificando a posição da faixa. Acho que não vou conseguir mostrar aqui. Vou mostrar na minha mão. Aqui, ó. À medida que eu giro, eu consigo posicionar minha faixa em diferentes ângulos. Ok? Bom, vamos voltar aqui para a paciente. Continua olhando lá longe. Ok. Então aqui eu estou buscando neutralizar as sombras na retinoscopia. O que é neutralizar? É fazer com que não haja movimento nenhum e que a pupila seja completamente iluminada quando a luz, o feixe de luz do meu retinoscópio incide na retina do paciente. Ok? Pode haver dois tipos de movimento. O movimento contra, você varre numa direção e o reflexo, a sombra, se movimenta no sentido oposto. Isso pede lentes negativas. Ou pode ser um movimento a favor. Quando eu passo o feixe de luz, a sombra acompanha o movimento, na mesma direção do movimento. Nenhum dos dois é o que a gente deseja encontrar. A gente deseja encontrar a situação em que, ao tocar o fundo de olho, a luz reflita como um todo, a pupila seja toda iluminada. O que o pessoal costuma se referir como bola cheia. Ok? No teu caso, a gente vai encontrar aqui a posição de neutralização exata. Vamos lá. Aqui. Bom, o nosso olho, o olho humano, ele não é construído com potências dióptricas de quarta de dioptria, de 0,25 em 0,25. Mas eu só tenho lentes de 0,25 em 0,25. Então pode ter uma situação em que uma determinada lente, digamos aqui a -2, ela apresente sombras contra, peça lentes mais negativas, e a -2,25, que é a próxima, apresente sombras a favor, peça lentes positivas. Tá? Nesse caso, você escolhe sempre, se você não conseguir encontrar a bola cheia, prefira aquela sombra que é a favor. Tá? Evite a sombra contra.
E aí depois isso vai ser resolvido no subjetivo e no afinamento. Então vamos lá. Continua dando lá na frente. Aqui já deu positivo. Bom, terminei de varrer aqui a... Olha lá na frente. Olha lá na frente. Terminei de varrer aqui a 90. Meu olho tá focando em você. Isso. Se eu varro, com a fenda a 90, a varredura é feita a 180. Então eu encontrei a potência a 180. Aí eu vou girar, como eu falei para vocês, o feixe a 180 para fazer a varredura a 90. E aí a 90, quando eu varro a 90, eu estou encontrando a potência a 180. Então é o paradoxo astigmático, né? Quando eu varro numa posição, eu estou olhando para a posição oposta, para o eixo oposto. Ok, acho que aqui tá bom. Abre bem o olho. Estou com a na frente, desculpa. Pronto. A princípio, encontrei a potência tanto esférica quanto cilíndrica da minha paciente. Existem duas maneiras de encontrar isso, né? Eu posso trabalhar com o esférico aqui no disco maior e o cilíndrico nesse botão menor, ou eu posso neutralizar esfera por esfera, né? E aí eu vou ter que lembrar da cruz de poderes, né? O que está 180, o que está 90, né? 180 quando eu varro 90, 90 quando eu varro 180. Ok? E aí a composição dessas duas potências vai me dar o meu valor da retinoscopia estática, que ainda vai ter que passar por um processo de afinamento, né? O que mais que eu preciso citar aqui? Ah, sim! Como é que eu sei o eixo do astigmatismo? Isso é importante. Quando eu faço a varredura, então eu escolhi varrer aqui a 180. Digamos que eu fizesse a varredura, aliás, varrer a 90 com a faixa a 180. Digamos que eu escolha fazer essa varredura um pouco mais inclinada, a 15. Quando eu passar o retinoscópio, a sombra vai me mostrar a posição do eixo. E eu alinho a minha fenda, a minha faixa, com a posição da sombra. Então essa é a dica, abre bem o olho, para encontrar aqui. Eu já não estou mais na posição correta, nem distância correta, nem nada, né? Mas então, a própria posição da sombra vai me dar a dica de onde é que está o eixo. Ok? Tudo que eu fiz no olho direito, vou fazer agora no olho esquerdo. Então, o braço aqui vai controlar a distância. Você pode usar também um cordão com um nó, amarrar ele aqui no início, até você adquirir prática. Coloca no rosto de novo, fica olhando lá na frente. Ok. Tá bem miopzinho. Olha o que a pandemia está fazendo. Então, né, pai? Tudo bom? Esse olho aqui parece que está um pouquinho mais míope. Já deu. 180 mesmo o eixo. Sempre varro em posições diferentes, tá? Aqui eu já conheço a paciente, então eu já sei que o astigmatismo dela é a favor da regra, mas quando você não conhece o seu paciente, é importante também varrer, e mesmo quando você conhece, é importante varrer em outras posições. Você tá na frente, né? Ok? Desculpa. Ó, isso acontece, às vezes a gente fica, como a gente alinha o nosso eixo visual com o eixo visual do paciente, às vezes a gente fica na frente do paciente. Então, se inclinar um pouquinho a cabeça, fugir da situação de cobrir, né, a visão da pessoa é importante também. Ok? Então, essa é a retinoscopia estática. Tá? Então, só para mostrar para vocês o resultado aqui, vamos lá? Também quero saber. Você quer saber? Mas esse ainda não é o teu grau, tem que afinar isso aí. Ah, droga. Vamos ver se eu consigo. Quer que eu arrume?
Já que eu tô aqui na frente? Isso, faz favor pra mim. Aqui. Primeiro o olho direito aqui. Então mostrou ali, não sei se vocês conseguem ver. É pra mostrar essa pecinha aqui? Isso, 2,25, tá dando pra enxergar aí? Uhum. Com um astigmatismo de... Então, 2,25 com um cilindro de, né, porque é um astigmatismo miópico, um cilindro de 0,75, eixo 180. E o outro olho, menos 2,25 com menos 1, então também um astigmatismo miópico composto, eixo 180, 180. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e que vocês consigam reproduzir aí na casa de vocês, no consultório de vocês, onde vocês tiverem a oportunidade de realizar essa prática. Lembrando que vocês podem usar também os equipamentos e o espaço lá da universidade para isso. Ok?